Vamos lá, pessoal, chegou a hora. A cada semana a gente vai trabalhar um passo, a gente vai trabalhar aí um caminho para o qual a gente vai chegar realmente aí a essa vida épica que a gente tanto deseja. Essa semana a gente vai trabalhar o propósito. Aí muita gente pensa, pô, mas propósito, todo mundo fala de propósito, todo mundo fala disso. Ok, vamos analisar esse ponto de vista. Se realmente todo mundo fala disso, se você for analisar as pessoas que falam disso, se você pegar para analisar, por exemplo, as pessoas que têm sucesso, que já obtiveram sucesso, verifica se elas falam sobre propósito. Na nossa vida, na verdade, nem tudo a gente precisa criar. Algumas coisas a gente pode, de fato, copiar de maneira tranquila, né? Não vamos copiar a vida de ninguém. Mas a gente pode pegar realmente o que essas pessoas fazem de bom e a gente também pode trazer para a nossa vida. Então, o que ocorre em relação ao propósito? Muita gente tem essa cisma, esse olhar distante da questão do propósito, simplesmente por não acreditar muito, por parecer autoajuda ou conversa barata ou qualquer coisa parecida com isso. Porém, o propósito ele é de extrema importância. Na realidade, esse é o primeiro passo, não vou dizer que ele é o mais importante, mas sem ele, dar os próximos passos fica realmente um pouco complicado, correto? Então, é sobre o propósito que a gente vai começar a tratar a partir de agora. Então vamos lá, é hora da sua decisão. Poderíamos definir como meta, visão de futuro ou qualquer coisa parecida com isso. E aí a gente encontraria, às vezes algumas pessoas chamam isso também de sonho. Então qual é a diferença de uma meta, de uma visão de futuro, de um propósito para um sonho? A realidade é que a diferença está nas métricas, a diferença está no que a gente faz para medir se a gente realmente está indo à frente. Um sonho, simplesmente, sem uma métrica, sem medição do seu caminho, do seu propósito, daquilo que você vem fazendo para poder alcançar aquilo que você tanto deseja, na verdade é apenas mais um sonho. Acredito que muita gente aqui teve diversos sonhos e nem todos eles se transformaram em realidade. Na realidade, exatamente por essa razão. Você começou, você mediu os seus esforços, quanto que você estava alinhado, quanto que você estava avançando em relação ao caminho que você precisava percorrer? Nem sempre. A maioria das pessoas, na verdade, tem um sonho, porém não mede, porém não cria essas métricas em relação a isso. Então, o que é um propósito? Nada além de um sonho com métricas. Ele ser uma coisa mensurável, essa mensurabilidade, essa coisa que você consegue medir, que você consegue analisar a possibilidade de criar um caminho em direção àquilo que você mais deseja, isso é chamado de propósito. Então, o que é propósito? Isso. Vamos lá, vamos continuar. Por que ter um propósito? Eu acredito que a minoria hoje tem um propósito de vida. E não é muito errado você analisar que realmente isso está mais ou menos aí ligado a que a minoria das pessoas também tem sucesso. Aí você vai falar, mas só as pessoas que têm propósito têm sucesso? Não vou dizer que todas, toda regra tem sua exceção. Porém, a maioria das pessoas de sucesso, comprovadamente, trabalham em cima de um propósito. Por que ter um propósito? O propósito, na verdade, ele pode ser simplesmente aquele combustível que te joga para cima no momento em que você precisa, no momento em que você está entre duas escolhas ou no momento em que você parece que está chegando ao fundo do poço, aquele momento em que você tem dois caminhos. Por que eu devo continuar seguindo certo e não seguir o caminho mais fácil? Exatamente porque isso está alinhado com o meu propósito. E a maior razão, eu entendo que na maioria das vezes, quando a pessoa não tem um propósito, quando a pessoa não tem um porquê de fazer certas coisas, as coisas acabam acontecendo para ela meio que sem querer. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Na maioria das vezes, na verdade, isso é uma coisa ruim. Você pode se analisar, por exemplo, daqui a 10 anos, você chegar a um ponto em que você olhar seu relacionamento, você não está num relacionamento saudável, você não está bem consigo mesmo, ou talvez até pior, de repente, vai que você chega num momento em que você se depara, por exemplo, com 20 quilos de excesso no seu peso, ou com uma doença aí já difícil de ser curada, exatamente porque está tarde demais. E você toma aquele susto, aquele absurdo. Meu Deus, como é que isso aconteceu? Na verdade, eu posso dizer como isso aconteceu. Isso aconteceu por acaso. Isso aconteceu exatamente porque você conseguiu deixar na sua vida o seu destino exatamente nas mãos do destino. Analisando nesse ponto, você não pode de maneira nenhuma reclamar daquilo que o destino te trouxer.
Se você for analisar, vamos dar um exemplo aqui mais prático, muita gente conhece a história de um filme chamado Alice no País das Maravilhas, acredito que muita gente conhece. É uma cena icônica onde Alice chega num momento que está perdida e ela encontra-se num caminho bifurcado. Em cima de uma árvore tem um gato, um famoso gato. E ela pergunta para o gato, onde essa estrada vai dar? E o gato lhe pergunta na maior calma do mundo, para onde você quer ir? Alice não sabe para onde quer ir, ela está perdida. E ela diz isso para o gato, e o gato diz simplesmente para ela, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho lhe serve. Então, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho vai te servir. Se você não tem um propósito definido, se você não tem um caminho para onde você quer ir, adivinha o que vai acontecer? Você vai seguir qualquer caminho que tiver na sua frente. Alguns deles vão te levar a coisas boas, sim, com certeza. Mas também podem te levar a coisas ruins. É algo que você não tem como ter um controle. Deixou a vida na mão do destino, não pode reclamar daquilo que ele te trouxer. É mais do que certo que pequenos passos podem gerar grandes feitos ou grandes conquistas na sua vida. É muito certo isso. Se você realmente esperar para ser perfeito para começar qualquer coisa, geralmente você não vai começar. É conhecido que o feito é melhor do que perfeito. Ao iniciar, você cria um novo rumo. Ao dar o primeiro passo, você realmente aí começa essa caminhada em direção àquilo que você realmente deseja. E aí você nunca mais vai estar no lugar que você estava antes. E aí você diz, e se não der certo? Bom, se não der certo, eu costumo dizer que a gente deve aprender com os nossos erros. Isso eu acredito que seja uma das possibilidades mais valorosas que a gente tem. Aprender com os próprios erros nos leva exatamente a não cometê-los novamente. Então, é uma coisa ruim. Claro, ninguém gosta de errar, ninguém gosta de perder, ninguém gosta de ser derrotado por alguma coisa. Porém, se você consegue visualizar um outro lado dessa moeda, se você consegue realmente analisar que aquilo pode ter te dado um aprendizado no meio daquela derrota, talvez não fique assim tão ruim, visto que você não vai mais cometer aquele erro que você cometeu. Então, essas acredito que sejam as razões principais para se ter um propósito hoje. Bom, e quando é que eu começo? Quando é que eu devo realmente começar? Eu acho que você deve começar agora. Se eu puder te dar um conselho, eu diria que você deve começar agora. Por quê? Porque se realmente você for simplesmente deixando isso para o melhor momento, esse melhor momento ele nunca vai chegar. Eu acredito que sejam de extrema importância tanto as metas de longo prazo quanto as de curto prazo. E por que eu digo isso? Exatamente pela razão de que podemos não acreditar que conseguiremos alcançar uma meta grandiosa em nossa vida, um propósito imenso, simplesmente por achar que isso não vai conseguir, que você não vai conseguir encontrar, que você não vai conseguir chegar, na verdade, a esse momento daqui a 6 meses. Mas o que você conseguiria alcançar em 10 anos? Muito mais, né? Muito mais, com certeza. Então, quando a gente fica preso ao imediatismo, ali, é agora, eu preciso conseguir isso no máximo daqui a um ano, realmente fica um pouco mais complicado. Mas, se você puder analisar que daqui a 10 anos uma meta grandiosa pode sim se tornar realidade, isso se torna muito mais possível, entendeu? Então, metas, elas têm que ser, essas pequenas metas, elas também têm que existir. Daqui a 3 meses eu quero realizar isso, daqui a 6 meses eu quero realizar isso, daqui a um ano eu quero realizar isso. Essas pequenas metas, se elas estiverem realmente ligadas ao teu propósito, à tua ideia inicial, aonde você quer chegar, elas vão te dar pequenas vitórias no caminho. Na verdade, elas vão te permitir que você enxergue realmente pequenas vitórias. E o que isso vai te dar? Isso vai te dar ânimo, isso vai te dar fôlego, isso vai te dar combustível. Você sabe que você está um passo a menos do teu propósito, que você já conseguiu dar um passo. Você sabe que você está mais próximo do teu propósito principal. Quantos anos você já passou com sonhos que nunca se tornaram realidade? Talvez você estivesse muito próximo de alcançar esses sonhos, muito próximo mesmo, e aí você simplesmente desistiu. Por, na maioria das vezes, falta de foco. Naquele momento em que você realmente, não está dando certo, não estou chegando lá. E aí você desiste. Agora pensa comigo, será que se você soubesse, na verdade, que seu propósito era esse, será que você desistiria? Ou será que você teria realmente um fôlego extra para poder dar mais um passo, esperar mais um pouco, suportar um pouco mais a pressão, suportar um pouco mais as dores que vêm no caminho
Porque, eu vou te dizer uma coisa, seu propósito ele não vai simplesmente acontecer um mar de rosas. Ele vai ter rochas no caminho, ele vai ter pedras no caminho. E aí você vai fazer o quê? Umas você vai chutar, outras você vai desviar, outras você vai ter que escalar, meu irmão. Não tem jeito. Não tem jeito de achar que é tudo mar de rosas, não. Vai ter coisa que vai ser pesada, mas você vai ter que ter esse combustível para passar por cima. Se for uma montanha, eu vou escalar e vou chegar em cima, vou chegar do outro lado. Não tem outro jeito dessas coisas acontecerem. É com ralação. Seu propósito não é simplesmente, agora eu tenho um propósito, tudo vai dar certo na minha vida. Não, meu filho. O propósito é te dar força para que você não desista toda hora, como vem acontecendo com a maioria das pessoas durante muito tempo. Vamos analisar que se você não tivesse desistido, onde você estaria agora? Se você tivesse realmente aí conseguido alcançar sua meta. Vamos imaginar 3 anos para trás aí. De 3 anos para trás até hoje, se você tivesse trabalhado em cima disso, onde é que você estaria agora? Consegue pensar isso? Às vezes a gente pensa que o tempo que ele vai sempre se alongar, que você sempre vai ter uma oportunidade a mais, sempre vai ter tempo a mais para realizar essas coisas. Mas se eu puder te dar um conselho, eu vou te aconselhar o seguinte, não pense 2 vezes. Quando se trata de vida, na verdade, todo tempo é pouco. Então, se você perde essas oportunidades que você tem agora, essas oportunidades de começar alguma coisa, você vai se arrepender lá na frente, você vai pensar assim, poxa, como eu estaria hoje se eu tivesse começado há 5 anos atrás, 3 anos atrás, há 1 ano atrás, que seja? O que você faria se você soubesse, por exemplo, que seu fim ele está próximo? Como é que você agiria? Você faria realmente aí tudo aquilo que você sente vontade? Pare e pensa um pouco. Você sabe quando é que a sua vida vai chegar ao fim? Não, você não sabe. Mas ainda assim tem essa crença de que sempre vai ter um tempo a mais. Analise esse momento, analise isso que eu estou te falando agora. Pode ser que a gente não tenha tempo para começar mais na frente. Pode ser que mais na frente já seja o meio ou o fim. Então vamos começar isso agora. Vamos analisar. Não analise só por você não. Pensa nisso, analisa pela sua família, analisa aí, eu não sei se você tem filhos, eu não sei se você ainda é um filho, eu não sei isso, mas pensa que você poderia mudar aí para sua família, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus amigos, quiçá, se você realmente alcançasse essa meta. Essa meta ela está ligada a essas pessoas que você gosta, essa meta está ligada às pessoas que você ama, essa meta está ligada às pessoas que se preocupam com você ou que você se preocupa com ela. Põe isso aí também na ponta do lápis, é interessante isso. É importante a gente saber que a gente está fazendo com uma razão. E essa razão ela pode ser realmente fazer bem àqueles que nos fizeram bem, àqueles que estão juntos com a gente na caminhada. Vamos pensar no como. Como criar nosso propósito. Se por acaso você já andou pensando nisso, já andou pesquisando sobre isso, vai ser bastante simples, na verdade você sabe bem o que fazer. Se você ainda não pesquisou sobre isso, vai ser um pouquinho mais complicado. Não significa que é impossível. Na realidade, algumas perguntas elas podem te facilitar o teu propósito, como criar teu propósito. Por exemplo, pergunte a você mesmo, o que te faria feliz? O que te faz brilhar os olhos? Pensa nisso. O que seria o sucesso para você? O que te faria se orgulhar da vida que você tem hoje? O que te faria chegar ao fim da vida e simplesmente analisar e olhar e falar, eu consegui, eu venci? O que seria? Quem estaria nisso junto com você? Quem estaria partilhando desse sucesso com você? Pensa nisso. O sucesso ele tem faces diferentes. Ele tem faces diferentes para cada pessoa, para cada ser humano. Para cada criatura que eu conheço, eu acredito que cada uma tem uma visão diferente de sucesso. O que é sucesso para ela? Para sucesso para algumas pessoas é realmente desfilar em uma Lamborghini pelo centro da cidade. Eu entendo. É ela. Eu não vou me meter no sucesso de uma pessoa. Se ela acha que aquilo é o mais importante para ela, tudo bem. Agora tem gente que simplesmente acha que fazer serviços comunitários, fazer bem a outras pessoas, fazer bem a animais, isso aí para elas é o maior sucesso. Que elas chegarem no fim da vida e analisarem, realmente eu fiz tudo o que eu podia, eu fiz tudo o que eu queria fazer. Isso é o importante, isso é o mais importante, é o teu sucesso. Muitas pessoas querem ter fama, levar seu talento a diversas pessoas, mostrar a diversas pessoas o talento que elas têm, o amor pela música, o amor pela arte, o amor pela pintura, não importa qual. Isso para algumas pessoas é realmente o mais importante. Outras pessoas querem simplesmente chegar realmente ao fim da vida e entender que viveram com paz de espírito, que não fizeram nada de mal a ninguém, que estão realmente em conexão elevada com o Criador. Isso é para cada um. Eu não posso aí me meter
no sucesso de cada um. Eu quero que você entenda qual é o seu sucesso. O seu sucesso realmente é o que vai gerar teu propósito. Então trabalhe essas perguntas. Essas perguntas elas são bastante interessantes, elas são bastante importantes. Você saber realmente o que te move, o que te faz levantar da cama todos os dias. Eu gosto de ser metódico em algumas coisas. Eu acredito que seja empírico que a gente use algumas ferramentas nesse processo. Principalmente no processo tão complicado quanto criar o seu propósito, sua missão de vida, o porquê que eu estou na Terra, o que eu desejo fazer da minha vida. Então, analisando isso, eu acredito que seja muito importante uma ferramenta chamada SMART. É um acrônimo, na verdade, em inglês, com as letras SMART, e onde cada uma delas tem um significado. Eu vou usar para você agora o significado dessas palavras e como é que você pode utilizar essa ferramenta na montagem do teu propósito. O S é de específico, ok? Primeiro vamos utilizar um exemplo que não funciona muito bem. Qual é a sua meta? Qual é a sua missão? Eu quero ser mais saudável. Mais saudável não é específico. Mais saudável não é específico. Mais saudável depende de muitas coisas. Agora, se você quer ser específico, diga eu quero perder peso, por exemplo. Entendeu? Isso é uma meta específica. Quero perder peso específico, está relativo, está ali, está correlativo, está bem certinho, dá para você entender exatamente o que é, certo? O M é mensurável. O que é mensurável? É o que a gente estava falando em relação à mensurabilidade, é aquilo que possui métrica, é aquilo que pode ser medido. Por exemplo, se você for analisar nesse mesmo exemplo, quero perder peso. Qual seria a mensurabilidade? A mensurabilidade seria quantos quilos? Quantos quilos eu quero perder? Na verdade, eu acredito que fique mais simples da gente realizar uma coisa quando a gente sabe exatamente o que é, quando ela é específica, e quando a gente consegue mensurar, quando a gente consegue medir. Então, mensurável, quantos quilos eu gostaria de perder. Vamos falar do A? O A seria o O de alcançável. Vamos analisar isso? Então quer dizer que eu tenho que pensar em alguma coisa simples, alguma coisa que eu possa alcançar com muita facilidade. Não, eu não disse isso. Eu disse que você possa alcançar com dificuldade. Esquece esse negócio de facilidade, porque isso não é assim que funciona. Vamos analisar uma frase aí que o Walt Disney disse. Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Ele criou um império, ele criou uma coisa inimaginável, na verdade, para muitos céticos. E isso para ele era alcançável. Então, no que você acredita que é alcançável? No que você acredita que é possível você conseguir? É nisso que você tem que focar. Só te dou a ideia de não realmente pensar em algo inalcançável, porque você pode simplesmente se frustrar no caminho. Agora, então, vamos falar do R. O R de relevante. Você tem que analisar que essa meta, esse propósito, ele tem que estar completamente ligado aos seus valores, aquilo que é muito importante para você. O que é importante para você? Quem é importante para você? Quem você gostaria que estivesse com você nesse momento em que você realmente conseguisse conquistar a meta? Se isso não for relevante para você, se isso não for interessante de verdade para você, pode ocorrer de repente você conseguir conquistar, chegar lá naquele momento e analisar que não era aquilo exatamente que você queria. E aí, como é que fica? Você trabalha, você dá um duro danado, você consegue conquistar, chega lá, não era aquilo que você queria. Que seja, então, relevante para a sua pessoa, ok? Vamos pular, então, agora direto para o T. O T de tempo. O T de tempo, então a gente tem que basear isso em tempo. Vamos analisar aquele exemplo que a gente deu lá em cima, aquele exemplo que a gente deu no começo, falando sobre perder peso. Eu quero perder tantos quilos. Aí vem a pergunta, em quanto tempo? Então, se você basear a sua meta, o seu propósito, em um tempo definido, vai ficar muito mais fácil de você conseguir medir, de você conseguir criar essa métrica, conseguir medir para saber quão próximo você está. Se você está indo muito lento, se você está indo muito rápido, ou se você está indo exatamente na velocidade que você pretendia. Se você estiver muito lento, você pode dar uma verificada aí no seu plano, dar uma modificada para ficar mais simples, para ficar mais possível de você alcançar. De repente pode mudar o tempo, pode aumentar um pouco o tempo, pode diminuir o tempo se você tiver velocidade em excesso nesse caso. Ok? Então, essas são as 5 métricas pelas quais você vai medir o teu propósito. S de específico, o M de mensurável, o A de alcançável, R de relevante e o T de baseado em tempo, ou seja, T de tempo. É de extrema importância que seu propósito ele esteja focado em visões de futuro, olhando realmente para frente.
Com isso em mente, eu tenho uma outra ferramenta para te indicar. Na verdade é um site americano chamado Future Me, ou seja, meu futuro, eu do futuro, na verdade, depende da tradução que você utilizar. Como funciona isso, na verdade? É um site, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, ok? E você, simplesmente clicando nele, você vai encontrar lá as palavras Dear Future Me, acho que é mais ou menos isso, ou seja, querido eu do futuro. O que você vai fazer? E ali, na verdade, você vai escrever uma carta para você. Louco, né? Meio louco, mas é bastante interessante. Você vai escrever uma carta para você e nela você vai contar para você, no futuro, como é que você está hoje, como é que está a situação, quais são os seus planos, quais são as pessoas que estão aí junto com você. Conta um pouco da sua vida e um pouco dos seus planos. Essa carta, na verdade, essa empresa, esse site, ela vai te enviar isso no momento em que você preferir. Pode ser daqui a 1, daqui a 3 ou daqui a 5 anos. E aí você vai receber essa carta no seu e-mail. Pode parecer uma parada boba às vezes, mas quando você estiver escrevendo essa carta, na verdade, você já vai se deparar com algumas coisas bastante interessantes. E eu tenho certeza de que quando você for receber essa carta de volta, vai ser um momento emocionante, vai ser um momento assim, bastante interessante, que você provavelmente vai ter esquecido de que essa carta viria para você, mas ainda assim, quando você abrir aquele e-mail, né, direcionado assim, dizendo lá, querido eu do futuro, o que seria isso? E você vai começar a ler e você realmente vai se lembrar. Então analisa, por exemplo, imagina se as suas metas realmente tiverem aí a boa parte delas acontecido, se você tiver conseguido alcançar a maioria dessas metas, como você vai ficar, como é que vai estar o seu estado de espírito naquele momento. Acredito que ainda vai te dar uma força a mais se você já tiver novas metas. Você vai saber exatamente como funcionou. Pode ser uma coisa emocionante, pessoas que estavam junto com você naquele momento podem não estar mais, pessoas que talvez nem existiam na tua vida, podem ser as novas pessoas da sua vida. Muita coisa pode acontecer. Mas eu te indico usar essa ferramenta, fazer realmente essa carta e esperar aí que ela chegue daí a 5 anos. Se tiver alguma dúvida em relação à carta, dá uma traduzida na página. Se você traduzir a página, vai ficar bem mais simples de você entender, caso você tenha algum problema com inglês. Mas eu já devo dizer que é um inglês bem intuitivo, um inglês bem simples de ser compreendido. É uma coisa bem simples, na verdade, essa plataforma, esse site. Aí a gente vai falar do quanto. Quanto? Então eu vou ter que pagar para ter meu propósito? Mais ou menos. Vamos analisar que existem duas possibilidades em relação a isso. Pode dar certo, pode não dar. Então você tem que trabalhar essas duas possibilidades a partir de agora. E se der certo, como é que eu vou me sentir lá na frente? E se der errado, como é que eu vou me sentir lá na frente? Como é que foi na sua última derrota? Como é que foi a seu último arrependimento? Você se sentiu bem? Não. Com certeza não. Você vai querer se sentir daquela forma de novo? Não, de jeito nenhum. Eu quero me sentir como eu fiquei na minha última vitória. Então você vai ter esse combustível a mais, esse foco a mais, essa pressão aí, para que você consiga realmente ir mais para frente. Esse é o combustível necessário. Então esse é o preço que você pode pagar, ok? Gostaria de te dizer que existem dois momentos muito importantes na vida de uma pessoa. Aquele momento em que ela nasce e aquele momento que ela descobre o porquê ela nasceu. Ela define o porquê ela nasceu e o que ela vai fazer dali para frente. Eu acredito que esse momento seja agora, eu espero que esse momento seja agora. Então, a partir de agora, vamos tentar analisar aí que sua vida realmente é outra. Sua vida vai mudar e muitas coisas vão acontecer. Te encontro na próxima semana com mais um vídeo, mais um passo para te ajudar realmente a chegar nessa vida lendária. Forte abraço para você, te vejo na semana que vem. Lembre-se sempre, decisão, a hora é agora.